Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar de uma maneira ultra resumida quais são os principais eventos que marcam a Segunda Guerra Mundial. A ideia não é explicar com detalhes todos os eventos da Segunda Guerra Mundial, mas é fazer os highlights, fazer os principais eventos, os principais fatos que marcam esse que foi um dos eventos mais importantes, de todo o século XX, uma das coisas mais interessantes e mais ricas de estudar de toda a história, que é a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, no próximo vídeo, a gente vai ter uma visão bem superficial só dos eventos mais importantes que marcaram a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, ela é antecedida por um tipo de governo que é chamado de totalitarismo. O totalitarismo é um tipo de governo extremamente nacionalista que tem um líder totalitário carismático. Então, cada um dos totalitarismos ele está marcado por um líder carismático que não suporta a oposição, que censura a imprensa, acaba com a oposição e acaba controlando tudo. Por isso que é chamado de totalitarismo. E os totalitarismos que a gente tem antes da Segunda Guerra Mundial são os seguintes. Na Itália, a gente tem o fascismo do Benito Mussolini, que foi o primeiro totalitarismo que a gente teve na Europa. Na Alemanha, a gente tem o nazismo do Hitler, que é o arquétipo ou o totalitarismo mais totalitário ou ideal que a gente tem. Na Espanha e Portugal, a gente tem dois totalitarismos, que são o franquismo e o salazarismo. Agora, o interessante é que, como a Espanha e Portugal acabam não participando da Segunda Guerra Mundial, a gente acaba dando pouco destaque para eles. Porque nós, quando estudamos Segunda Guerra Mundial, a gente acaba estudando só aqueles que participaram da Segunda Guerra Mundial. Então, Espanha e Portugal, embora tenham estados totalitários, a gente acaba estudando eles pouco porque eles não participaram desse conflito. E na Rússia, ou União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a gente tem um totalitarismo que é chamado de stalinismo. Agora ele está marcado em vermelho aqui com uma intenção, porque o stalinismo ele é comunista. Enquanto que na Itália e na Alemanha você tem um totalitarismo que assume o poder para combater o comunismo, o totalitarismo na Rússia ele era comunista, Alguns chamam de totalitarismo de esquerda. E a figura carismática que a gente tem é esse sujeito que aparece aqui do lado, que é chamado de Joseph Stalin, por isso que o totalitarismo na Rússia é chamado de stalinismo. Agora, na Alemanha, no período antes da Segunda Guerra Mundial, a gente tem a ascensão desse Estado totalitário chamado de nazismo. E o nazismo tinha como líder carismático o Adolf Hitler. E o Adolf Hitler ele tinha duas ideias principais. Uma das ideias é que ele queria restaurar a Alemanha para aquilo que ela era antes da Primeira Guerra Mundial. Ou, em outras palavras, ele queria que os alemães pudessem se vingar da humilhação que eles sofreram com o Tratado de Versalhes. Lembrando que no final da Primeira Guerra Mundial, os alemães derrotados eles foram obrigados a assinar esse Tratado de Versalhes, que impôs uma série de limites e condições para os alemães, entre eles pagar pesadas indenizações e devolver território. Então a Alemanha ela perdeu território e entrou em uma crise econômica muito grande por causa do Tratado de Versalhes, que foi uma grande humilhação para o povo alemão. Mas o Adolf Hitler, ele achava que os alemães, dentro da Alemanha, essa raça ariana, ela precisava ter um espaço suficiente para poder se desenvolver. Por isso que a gente tem uma ideia bem importante aqui do Adolf Hitler, que é a ideia do espaço vital. Ou seja, a Alemanha precisava conquistar territórios grandes suficientes para que essa raça pudesse se desenvolver. Então, no período anterior da guerra, o Adolf Hitler ele acreditava que essa Alemanha precisava reaver esses territórios que tinham sido tirados deles por causa do Tratado de Versalhes. E é o que o Adolf Hitler vai começar a fazer. Então, logo em 1938, ele vai começar uma política de anexação, ou em alemão, uma política de Anschluss, que era uma política onde é que ele vai conquistar territórios, a princípio de maneira pacífica. Por exemplo, ele vai anexar a Áustria em 1938. Então a Áustria está aqui embaixo, tá? Então você tem a Alemanha aqui em cima e ele vai anexar a Áustria. O Hitler ele era austríaco, o povo austríaco também falava alemão, então ele acaba anexando a Áustria e a Alemanha. Depois ele vai anexar os Sudetos. Os Sudetos são essa partezinha aqui, que era da Tchecoslováquia, onde é que a maior parte da população era alemã, então ele vai anexar esse território.
E quem sabia que seria o próximo a ser invadido era a Polônia, né? Porque a Polônia, aqui, ela tinha sido formada depois da Primeira Guerra Mundial e tinha sido dado para eles esse território aqui, que é o porto de Danzig, que pertencia à Alemanha, que dava aos poloneses um acesso para o mar. E aqui a gente tem a formação do corredor polonês. E os poloneses sabiam que os alemães iriam pegar esse território de volta. Tá? Então eles fazem um acordo com a Inglaterra que se os alemães invadissem a Polônia, né, eles teriam que declarar guerra com a Alemanha. Mas, durante esse período, né, que os alemães estavam anexando esses territórios, a posição dos países europeus, especialmente da Inglaterra, era uma política de apaziguamento. Do tipo assim, nós não queremos uma guerra, então não mexe com os alemães. Né? O Chamberlain, que era o primeiro-ministro da Inglaterra, ele acreditava que era possível evitar um novo conflito se você fizesse uma política de apaziguamento com os alemães. Então eles deixavam os alemães conquistar esses territórios, porque os alemães estavam só mexendo no seu próprio quintal, eles não estavam conquistando nada que era dos outros. Então eles estavam tentando colocar panos quentes nisso tudo para evitar que uma nova guerra acontecesse. Mas, em 1939, os alemães invadem a Polônia e quando eles invadem a Polônia, começa oficialmente a Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente tem uma coisa interessante. A Polônia invadida, ela foi dividida em dois países, que é o que aparece nesse mapa aqui. E essa divisão, né, ela dividiu a Polônia entre duas potências que eram rivais, que na verdade eram inimigas. Né, você tinha aqui desse lado os nazistas e desse lado os comunistas. Ou seja, o Hitler e o Stalin, eles fizeram um acordo, o nome chique desse acordo é Ribbentrop-Molotov, né, mas é mais fácil chamar ele de Tratado de Não Agressão. E o Tratado de Não Agressão foi um acordo entre a Alemanha nazista e a Rússia comunista, no sentido de nós não vamos ser aliados, mas nós também não queremos ser inimigos. Então eu não invado você, você não me invade, eu não vou ser seu inimigo, você não vai ser meu inimigo, e nós vamos dividir a Polônia no meio. Tá? Então isso faz parte desse acordo, desse tratado de não agressão. Em 1939, com a invasão da Polônia, começa a Segunda Guerra Mundial. E na Segunda Guerra Mundial, nós temos dois grandes blocos de países. De um lado, a gente tem os países do eixo. Né? Didaticamente, a gente pode chamar esse eixo de eixo Roberto. Né? Não é o nome que eles davam para si, esse é um jeito didático que a gente tem de dizer que os países do eixo eram formados pelos países cuja capital era Roma, Berlim e Tóquio. Ou seja, Itália, Alemanha e Japão. Esses três países eles formavam os países do eixo, sendo que o país mais importante aqui era a Alemanha. Do outro lado, os países aliados, no começo eles estavam meio capenga, né? Quem sobrou foi a Inglaterra e a França, especialmente a Inglaterra aqui, que se via como a responsável por defender, né, a Europa do avanço da Alemanha. E a primeira fase da Segunda Guerra Mundial ela é marcada por uma superioridade alemã gigantesca. Entre 1939 e 1942, praticamente a Europa inteira cai na mão dos alemães. Por quê? Por dois motivos. Primeira coisa, os alemães eles tinham um novo tipo de guerra. Todo mundo estava se preparando para a guerra de trincheiras. Todo mundo achava que um novo tipo de guerra de trincheiras iria acontecer. Só que os alemães eles desenvolveram um tipo de guerra que é chamado de Blitzkrieg. Blitzkrieg em alemão significa guerra relâmpago. Então como é que funcionava isso? Você não faz trincheiras. Você primeiro faz um gigantesco ataque aéreo, então você manda a Luftwaffe, ou seja, você manda a aviação bombardear as linhas inimigas, depois vem a artilharia, né, para você combater os seus inimigos, depois você manda tanques de guerra e atrás dos tanques de guerra você manda soldados para você rapidamente conquistar aquele território. Então, ao invés de você ter uma guerra lenta, uma guerra de trincheiras, você vai ter uma guerra rápida, uma guerra relâmpago de conquistas territoriais muito rápidas. Então, os alemães pegaram todo mundo de surpresa com esse novo tipo de guerra, com essa guerra relâmpago. E a outra coisa é que os alemães eles tinham armas superiores. Eles tinham armas melhores do que todos os outros. Né? E um dos grandes símbolos dessa arma melhor é principalmente aquela metralhadora que aparece lá em cima, chamada de MG-32, que era o terror nos campos de batalha. Tá? Essa daqui era um dos exemplos que existia dos alemães terem armas melhores do que os outros povos que entraram na Segunda Guerra Mundial.
E por causa dessa superioridade alemã, de 39 a 42, os alemães conseguem conquistar praticamente toda a Europa. Mas em 42 a gente tem algumas mudanças, e essas mudanças vão alterar o rumo da Segunda Guerra Mundial. Mas isso a gente vê no nosso próximo vídeo. Beleza, pessoal? Um abraço.